Bom dia, galera. Bom dia. Hoje é terça-feira, Papo Calcinha está no ar, meninas. Bom dia! Que de novo, delícia. você tá errando, doutora Elza. Vamos de novo. 1, 2, 3 e... Bom dia! Ainda tem que bater na mesa. Bom dia, doutora Elza, como vai? Meu Deus, tá com essa loira linda de volta, é tudo de bom, meu Deus. Eu vou te do céu. falar um negócio. Já era bom com a Silvinha e com a Verônica, agora com você, Bia. Eu não vou embora mais, não. Pode me mandar Deve embora não, que eu não vou mais, deve não. Manel, que deve mesmo. embora. Eu vou na rescisão trabalhista, vou te contratar. Falei, não, ela não quer dinheiro, ela quer voltar. O que nós vamos falar hoje, doutora? Menina, nós vamos falar de um assunto tão polêmico que todo divórcio, toda separação tem a questão da criança de pernoitar longe da mãe. Quando a criança, qual idade que a criança pode pernoitar junto ao pai? Ou o contrário, se a criança desde pequeno mora com o pai para pernoitar. A separação É o direito de convivência é o direito de visita, da né, doutora? criança, não é dos pais. Mas é o contrário disso, os pais acham que é dele. Exatamente. Mas a gente vê também muitas mães que amamentam que não quer liberar, né, essa pernoite. Queridinha, eu tenho uma cliente que amamentou o filho até 3 anos pra não deixar ele dormir com o pai. Isso ela me confessou. Que isso? É isso, Porque gente. na fase da amamentação, o juiz respeita muito. Porque fala, não, geralmente a criança amamenta 3 anos. O menino ia completar 15 anos e ia mamar nela ainda. Ah, não, gente. Aí o pai entrou na justiça. O menino quase nem mamava na hora de dormir só. Aham. E aí o juiz falou, não, isso aí Ele tem direito. Já tem pra mim, essas mulheres direito. boas, ficar 3 anos sem ir pra balada, amamentando menino. Menina, complicado. Sabe o que é posse? Até que quando só tem a separação entre os dois, tudo bem, mas quando um deles arruma uma outra pessoa, uma pessoa para ele conviver, aí acha que tá perdendo o amor de mãe, que outra mãe, entre aspas, vai assumir a criança no lugar da mãe. Então, assim, é muito ego. É o que você falou, não é amor. Não é posse. amor, é posse. É, né? Posse da mãe ou do pai. E assim, e não vê o lado da criança. Só prejudica a criança, né? Só doutora? prejudica. O maior interesse, tanto do Estatuto da Criança, do Adolescente, da área civil e tudo, é proteção da criança. Não, e é difícil defender uma mulher nessa situação, né? Eu, por exemplo, eu tô amando quando eu a madrasta descobri, da minha filha, quando eu que ela ama a Manuela, cuida bem, eu agradeço. Lógico. Eu acho que quanto melhor você for pra outra parte, mais a outra parte vai ser boa pro seu filho, não é verdade? Teve uma cliente que falou pra mim, doutora, a senhora tá defendendo ele. Eu falei, não tô defendendo ele, eu tô defendendo o direito da criança. Você tá tendo posse, você não tem amor pelo seu filho, você tem posse. Até porque a criança acaba criando traumas, né, doutora? De não poder ver o pai, de não ter Aquela contato com o não, pai. e o pior, Bia, Silvinha, é alienação parental. Sim. Seu pai era pra vir te ver e não veio. E não sabe que por trás ela impediu isso. Não, então a e criança... ainda acaba mentindo, né? É. Depois o pai acaba tendo outro filho, aí fala assim, ai, tá dando mais atenção, mas não deixa Exatamente, a outra conviver também, né? não deixou. Gente, é muito complicado. Além de ser advogada, a gente tem que ser psicóloga, você tem que ser assistente social, você tem que ser tudo. É verdade, conselheira, né? Conselheira, que pra entender caso a caso é difícil. Eu sei disso. Peraí que você já vai falar sobre esse assunto que é super interessante, gente. Você que é mamãe e papai que tá nos ouvindo aí, você que não é também, que um dia vai ser, porque toda mulher e todo homem tem o sonho de ser pai, né? Ou mãe um dia. Então ouça aqui os conselhos da doutora Elza, porque se vier a passar por isso algum dia, já sabe que não pode fazer alienação parental, já sabe que não pode tirar a criança do convívio do pai ou da mãe, de seja quem for. Então, ouça o programa, que o programa aí tá aí com muita informação. Mas antes, vamos falar da Aramis, Verônica? Gente, a Aramis chegou aqui em Rio Verde, no Buriti Shopping, para os homens e para agradar nós mulheres também, né? Porque toda mulher gosta de um homem elegante e que se veste bem. E a Aramis, ela tem
todos os tipos de estilo. Tem do mais moderno, ao mais que usa alfaiataria, sem falar que tem um alfaiate dentro da loja. Faz o ajuste lá mesmo, você já sai com a peça ajustada. Todo convidado nosso que vem aqui quase que tá usando aramis, né, Verônica? Sim. A gente não precisa nem de falar. A maioria, quando a gente começa a falar, eles pedem pra falar também. Isso. Porque, o último que teve aqui falou assim que ele tinha a Dr. Euner. Dr. Euner, ele tava de um terno, gente, chiquérrimo, da Aramis. Ele falou que veste assim, ó, como luva, que nem ajuste dá. Não, caimento a é doutora muito Elza bom, tá né? aqui, convive com advogados, sabe que quase todos os Nossa, advogados estão todos, aí no estilo, né? Na estica estilo, usando aramis, não é verdade, doutora Elza? Exatamente. Não, meu filho, Dia dos Pais, exigiu. Aramis. Eu Aí, falei, viu? Oi. Aí eu tive Oiê. que fazer o quê, né? Comprar, filho, né? comprar. Lá em casa também, Nossa, o Emanuel saiu que... elegante. É elegante, Meu é Deus. diferente. Esses dias eu falei da cuequinha aqui, doutora Elza, que é Uma semana falando dessa coisa. É tudo diferente. Tecido diferente, gente, com alfaiate próprio, dentro da Aramis, que fica aqui no Buriti Shopping, em frente à praça de alimentação. Então, corra, venha conferir. Gente, presentes maravilhosos, vestindo você, homem, aí, com muita elegância e estilo. A gente já volta com muito mais informações pra vocês. Fiquem ligados. De volta, galera. O Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Elza, falando de um assunto super, mega interessante, né, Silvinha? A gente falando dessa... Direitos, né, de visita, de permanência. Isso, desse direito aí do filho conviver tanto com o pai quanto com a mãe. Mas antes, vamos falar, a gente falando de filhos, vamos falar do CCA. É inglês e espanhol, né, Bia? Gente, ó, inglês é a língua universal. Todo mundo tem que aprender a falar. A doutora Elza tá ainda em tempo se não sabe falar inglês, Pois, doutora. menina, eu nos Estados Unidos, a única coisa que eu comia era hot dog e Coca-Cola, que é a única coisa que eu sabia fazer. Eu só doutora! sabia. Não, e eu quase que eu falei Coca-Cola, mas depois eu vi que Coca-Cola é universal. Eu só pedia hot dog. Passei 15 dias comendo isso. Mas depois, a hora que eu voltei, eu falei, não, eu vou fazer um curso de inglês. eu Então, preciso. doutora, ó, CCA fica ali na rua Major Oscar Campos, número 465. E ó, lembrando que são aulas presenciais ou online, tudo ao vivo, viu? Legal. Eu já fui 2 vezes pra fora do país. É diferente o accent. Você sabe o que é accent, né, Bia? É, amiga, que É o é? sotaque. Quando você vai pra Inglaterra é um sotaque, né? Estados E Unidos quando você é vai outro. pros Estados Unidos é outro sotaque. Ainda bem que o hot dog é universal. Você chega lá e fala water né, nos Estados Unidos é uma coisa. Agora você chega lá na Inglaterra, water. É aquele inglês isso britânico, mesmo. chiquérrimo. Eu acho tão bonito. É diferente. É bonito Então isso mesmo, daí você amiga. vai aprender ali no CCA. A língua nativa mesmo. Do jeito que as pessoas falam, vai aprender a pensar que nem os americanos, os ingleses. Então, ó, não se esqueça. CCA pra você, pros seus filhos, pra toda a sua família aí. Vamos lá, Verônica? Doutora, eu vi que a maioria dos juízes, eles determinam essa pernoite a partir dos 2 anos de idade. Mas, por exemplo, um pai que só teve um relacionamento curto e o filho nasceu, vai ficar sem essa convivência até os 2 anos ou pode mudar? Essas regras são mudadas? Pois é, você falou a palavra certa, convivência. Antes era direito de visita. Então era uma coisa assim, muito ia lá, visitava, entregava, tudo bem. Agora o que o tribunal entendeu? Que não é visita, é convivência, é troca, é afinidade. Então, no mínimo, a criança com 2 anos, de 2 a 3 anos, que seria o ideal. Mas não quer dizer que seja isso um fato determinante. Vai depender da convivência, que deve ser progressiva. O pai, primeiro, convive. Pegar a criança, às vezes, com 6 meses, fica 3, 4 horas com a criança e vai sendo progressivamente até a criança simplesmente achar que aquele é o pai, que é o companheirinho, que é o amigo. Aí não tem problema. Agora, o maior problema, Verônica, é exatamente isso. Não é a idade da criança, é a questão da afinidade, da mãe permitir que o pai tenha aquela convivência saudável com o filho. Nossa, mas não Porque pode 3 deixar anos de... eu acho tardio já. Então, não pode deixar de criar esse laço familiar, Tem né? que criar. É paternal ali com o A pai. desavença é entre o casal, não é com o filho. E o que a lei, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código Civil, toda a lei ampara é a criança.
Então, os pais têm que entender, as mães têm, principalmente as mães. A gente não pode generalizar, mas geralmente a mãe é que tem a posse da criança e acha que não, que é dela e que o pai não, só tem direito à visita e não direito à convivência. Doutora Elza, o que o pai pode estar fazendo nos casos, assim, que nem a senhora falou, que até conversou com uma cliente sua, que ela não queria que o filho tivesse contato com o pai, né? O que o juiz entende? Primeiro, chama-se para uma audiência de conciliação e vê bem as condições de ambos. Por exemplo, teve um caso meu, de um cliente meu, que ele morava numa república com 4 rapazes e queria que a criança de 2 anos fosse pernoitar com ele. Aí é complicado, Aí né? eu falei, olha, você não tem uma mãe pra você passar a noite com a criança na casa da sua mãe? Dei todas as alternativas. Eu falei, não, aliás, no caso eu era advogada da mãe. Sim. Então a mãe não queria permitir, e com razão. Gente, aí o que aconteceu? Eu dei ideia da avó. Então o juiz determinou que ele poderia dormir com a filha, mas desde que fosse na casa da mãe dele e não numa república de 4 rapazes. Então, mas aí até que a gente pode entender um pouco o lado da mãe, né? Sim, nesse Cada caso, caso é um caso, né? Diferente, né? o que o juiz entende. Aham. Cada caso é um caso. Então, assim, por exemplo, tem local que o pai tem uma piscina na casa dele que é aberta, não tem cobertura. Que mãe que fica tranquila, sabendo. Então, cada caso é um caso, gente. A gente não pode generalizar. O que é que nós podemos generalizar? O apoio, a convivência, quem tem que ter com os pais é a criança. Não é a mãe que tem a posse do filho ou o pai que tem a posse. A criança tem que conviver com os dois. Ela tem que se sentir amada pelos dois. Ô, doutora Elza, mas geralmente, e eu não tô falando de outras, não, eu falo de nós, né? No geral, nós usamos o filho como vingança. Fala a verdade. Não tô falando de você aí que tá me ouvindo. Eu sou mulher também. Mas eu sou mesmo. humana. Às vezes, quando brigo com meu esposo lá e falo assim, daí os meninos chegam e falam, vai lá falar com seu pai, porque seu pai isso, seu pai aquilo. Aí tá falando mal da a gente pessoa, acaba Silvia, você não é usando. fácil, não. Doutora Elza. Além da doutora de lavar, a doutora Elza agora puxando essa galera. Mas não é verdade, doutora? Eu falo assim, num contexto geral, depois, se você não está, como a Verônica falou, às vezes você teve um relacionamento ali temporário, ou enquanto tem um filho. Às vezes, uma das partes quer a outra. Né? E essa parte que quer e não é correspondida, às vezes ela usa a criança como escudo. Não é verdade? Quando você tá junto há muito tempo, que você separa, como que você usa? Por exemplo, alienação parental. Eu conheci a alienação parental, que eu sei que é um instituto que tem há vários e vários anos, mas eu conheci aí há 10, 12 anos atrás, né? E sei que alienação parental, ela é feita aí desde os primórdios, né? Pra qualquer um. Isso é triste pra criança. O papai não gosta de mim. A mamãe falou que o papai gosta da outra mulher que transferiu o meu amor pra outra namorada. Ele não gosta. É o que a gente mais ouve. Então a mãe, pra prejudicar, pra difamar o ex-companheiro, usa a criança. E agora, como é que fica a cabecinha dessa criança? Abala totalmente o psicológico da criança. Lógico, sabendo que a simples separação dos pais já é um bloqueio para a criança, já é um trauma para a criança. Ainda mais falar que ela não é amada, ela vai ser joguete. Vai para casa do pai, o pai fala mal da mãe. Vai para casa da mãe, a mãe fala mal do pai. Como é que fica a cabecinha dessa criança? Então, isso tem que ser contornado. E outra, tem que ser obedecidos às regras judiciais. Juiz impôs, obedece. Já que a senhora falou em regras, o que o pai... O que acontece se ele descumprir a visita, né? O caso do pai. Pois é. O pai tem os horários de visita, já está pré-determinado tudo. Ele não cumprir, ele não buscar... É o que as pessoas falam, ninguém é obrigado a amar ninguém. Se o pai não vai, o que a mãe teria que fazer? Meu filho, não deu certo, seu pai teve um problema, né, Chagá, tá vendo? Seu pai não gosta de você, olha aí, ele nem veio. Agora, assim,
A gente já vê mais pro outro lado. O pai que não vai buscar, a gente não pode obrigá-lo a buscar, obrigar ele a amar. Agora, se está na posse do pai, se sai do lar dele, está na casa do pai, aí sim, se o pai comete, por exemplo, deixa a criança sozinha, ou maltrata a criança, ou já teve criança de voltar para casa da mãe assado de uma tal maneira que tinha ferida. Mas aí, nesse caso, aí a gente precisa ir na delegacia. E aí, nesse caso, aí faz um boletim de ocorrência e mostra, olha, a situação que o meu filho voltou. Olha, aí o juiz vai entrar, pode impedir do pernoite da criança, pode deixar só ter a convivência, porque a gente sabe que tem muito pai, muita mãe que são relapso. Menino tá lá 3, 4 horas urinado e deixa daquela forma. Não, e a gente vê também na TV quantos casos, né? Teve o do Nardoni, teve do outro menininho lá no Rio de Janeiro, né? Que o senador, né, deputado, né? É uma prevenção então, que a gente tem, mas a gente não pode generalizar como todos, não né, pode doutora generalizar, Elza? não pode porque generalizar. isso é um caso ou outro, né? Bia, cada caso é um caso. Na maioria, os pais querem ter um convívio muito de aproximação com o filho, às vezes é a mãe. Gente, nós mulheres somos um pouquinho mais encrenqueiras que os homens. Mas é pouca coisa, doutora Elza, é quase nada. Gente, eu falo que o sentimento é diferente, eu não sei se a senhora concorda. Eu sempre falo, o Emanuel às vezes falava comigo, não, mas você não pode falar isso, porque a gente ama igual. Eu falei, não, amar a gente ama igual, mas cuidar é diferente. Porque não é o fato, não é assim, porque eu não tô desabonando o homem, assim, que ele é ruim, não. Mas a mulher, ela tem um cuidado diferente. E aí, outro dia ele falou, Bia, é diferente. Nós carregamos aquele serzinho 9 meses, é instinto. É diferente. Outro dia ele falou pra mim, você falou, não, você tem razão. Por quê? Menino vai sair de casa, não sei se vocês concordam, Silvinha e Verônica. Menino vai sair de casa, ele leva do jeito que tá. Até o universo mas de jeito aí tá bom, mas pra que vai? O menino vai sujar mesmo, pra que vai dar um banho nele? O homem não preocupa em dar um banho no menino. Aí vem aqui, vai sentar pra comer. Põe aí, meu filho, do jeito. O menino vai lá e come faz a bagunça, faz tá isso, tudo lindo, não é? A mãe não, a mãe ela educa, é diferente, ela ensina, né? É lógico, os dois juntos é diferente. A maioria. Tem umas também que são tranquilas. Não fala isso pra mim não, que eu quero morrer, gente. Mas enfim, na maioria dos casos, o que a gente vê é isso. O homem é um complemento, né, doutora Elza? Porque o homem é o espelho do menino. E a mulher é da menina, né? Eu vejo assim. Eu também vejo. Não é? Mas se assim. bem que a história, a convivência diz que as meninas têm mais afinidade com os pais. É verdade. Né? Pode até ter. Minha filha tinha mais com meu marido. É mesmo? Eu vejo várias meninas que, assim, que acho que é porque a mãe dana mais. A mãe corrige, né? Corrige. É verdade. A mãe impõe, o pai a mãe é mais rígida. A mãe educa e o pai dá carinho. É isso mesmo. É por aí. Peraí que você já vai falar mais. Gente, a minha havaiana já voou tanto em direção aos meus filhos. Lá em casa era escova de lavar roupa, isso era bicho pegava. E a minha pontaria era terrível. Hoje eu ia pro conselho tutelar. Hoje você vai fazer isso, você pega o telefone, liga pro conselho tutelar. Já escutei isso lá em casa. Eu vou ligar pro conselho. No domingo, lá no Reis, com a Manuela. Sua chinelinha, amiga? Mas eu fiquei nervosa com aquela menina. Deixa eu te falar, se ela não ligar pro conselho tutelar, o vizinho que tá do seu lado liga. Porque hoje em dia é desse jeito, não é mesmo? Exatamente. Verônica, já que você falou em reis, você sabe o que eu lembrei? Galo Rei. Galo Rei. E dia 1º de setembro tem festa do Galo Rei. Jura? Ô, doutora Elza, olha aí. Tirando os 8 anos. Lá na casa do Borba. Nossa, mentira não. Lacrou. Gente, para de falar besteira aqui. Gente, o Galo Rei tá fazendo a festa dia 1º de setembro, lá na casa do Borba. Quem quiser adquirir seu ingresso, é só ir lá no Galo Rei ou ligar, mandar o WhatsApp no 649-8506-4641. Lembrando que o Galo Rei tem almoço todos os dias, das 11 às 14. Gente. Não, que delícia mesmo. Esse final de semana eu pedi um risoto, tava maravilhoso.
Galera, Adoro além do risoto. almoço do Happy Hour, doutora Elza adora os drinks aqui que vieram, Nossa mas são Senhora, eu encho a cara maravilhosos. de água. Aí, ó. Tá vendo, gente? E agora com festa própria. Vocês sabem que festa do Galo Rei aí, gente, é sucesso garantido. Tá aí pela queima do alho que teve. Comitiva, pela exposição, né, que teve pela na comitiva. exposição. Isso. Então, não perca essa. É só dar uma ligadinha, como a Silvia falou aí, ó. 85064641, 85064641 e garante seu ingresso. Eu passo lá no E Galo ó, Rei. tá né? chegando já a data, viu? 1º de setembro, gente. Não Tá se chegando esqueçam, gente. Então, ó, fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera. Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, terça-feira, com a doutora Elza falando de um assunto muito interessante, que é a convivência paterna e materna aí, gente. O que é? Quais que são os requisitos pra você pedir isso daí? Por que tá acontecendo isso na sua vida? Já parou e se perguntou? Então, ó, doutora Elza tá falando um pouco aqui pra gente. Mas antes da gente continuar, deixa eu falar pra vocês da Colchões Ortobon. Você sabe que eu cheguei de viagem esse final de semana, fui dormir um pouco mais cedo. Eu acordei tostinha. Falei, gente, não é viagem, é o colchão. Não é verdade? Você já viu quando você... É uma dor na lombar que te dá, que você quase morre. E vou te falar uma coisa, a Lorena veio aqui semana passada, né? E falou de todos os modelos da Colchões Ortobon. Eu fui estudar, né? Eu fiquei impressionada, Verônica também, né? Lorena veio aqui na quinta, né? Ah. Aí na sexta teve alguém que aproveitou o Colchões Ortobon, não apareceu aqui. Perdeu Imaginei, viu? Era só o colchão que tava bom? O colchão proporciona, doutora E Elza. você sabe que ela... Eu não posso conversando comprar aqui um com colchão ela. desse não, viu? Vocês Não, são mas eu vou besta comprar. mesmo. Eu vou. Você sabe que eu vou. conversando aqui com ela, a Teodora no quarto dela, ela quer fazer um móvel, tipo um móvel planejado. Ela quer um cinema embaixo e a cama dela na parte de Sim. cima, sabe? E aí eu comentando com ela falou que tem como fazer sob medida o colchão. Tem, é verdade. Eu até falei que seria ótimo pra você, por causa dos meninos, né? O tamanhozinho deles. Eu só vou lá. O meu colchão dos meninos é 2x2, não tem jeito, é o King, né? E ela tem todos os modelos de colchão disponíveis e a pronta entrega pra você. Se é como a Silvinha, você tá montando uma casa aí, é só você encomendar. Encomenda aí 15 dias antes que o colchão vai estar na sua casa. Colchões Ortobon, Avenida Presidente Vargas, em frente a Biglar, não tem erro, 3050 2110. Sim, Verônica, vamos lá? Doutora, nesse caso aí, o pai, então, quando ele tem... se a mãe quebrar todas essas regras, não deixar de jeito nenhum, ele pode entrar com o pedido, ele tem que dar parte na delegacia? Como que funciona a parte do pai? O pai, normalmente, ele procura um advogado, que o advogado vai saber orientar caso a caso. Então, o advogado vai entrar com uma ação de direito de convivência. Aí entra com essa ação, explica o que está acontecendo. Ele pode até mostrar a situação, né? que ele mora, que é uma casa que vai acolher bem o filho. A questão do tempo que ele vai dedicar para a criança. E aí o juiz obriga a mãe a fazer essa entrega e já programada. Por exemplo, pega sexta-feira depois da aula e devolve no domingo à noite. Isso de 15 em 15 dias. Um final de semana com a mãe, outro final de semana com o pai. Dia de aniversário dos pais, dia dos pais, passa com os pais. Exceções, né? Então, assim, o juiz vai determinar. Agora, ele não pode deixar essa relação dele com a criança se desgastar. Não tem que esperar a criança ficar adulta para entender, não. Pra pedir, né? Porque muitos falam, não, quando meu filho crescer, ele vai ver quem é quem. Não vai ver. Quando essa criança crescer, ela está tão... fizeram tanta lavagem cerebral na cabeça dessa criancinha que ela vai odiar o pai. É a tal da alienação parental. Alienação parental, exatamente. Não deve... não é... taxativo de 2 a 3 anos. Pode ser antes. Se ele tiver uma boa convivência com a criança, quando estavam juntos, você tem uma boa convivência, por que não? Se a criança com 1 ano e meio, se ela não amamenta, qual o problema dela dormir com o pai? Nenhum. Não tem nenhum problema. É verdade. Então vai depender de caso a caso e da criança. E outra, a mãe, ela tem que ser chamada sim. Porque fala, olha, essa criança não é sua posse, é dos dois. Então a mãe e o pai tem que entender que o melhor é a criança, não é a convivência dos dois. Pois não, Silvinha. Doutora Elza, e o pai, por exemplo, né, quando eu perguntei desse descumprimento ali das visitas, ele responde penalmente, civilmente? Não, se ele não
não visita, Não responde. Por quê? Porque Foi que a não senhora é, falou, ele não aquilo é que falou, obrigado. não é obrigado a amar. Entendeu? Mas também não é obrigado a exigir. Se ele não corresponde, por exemplo, ele quer viajar. Mas daí, por ele exemplo, quer, foi determinado pra ele poderia ter as visitas, mas aí ele descumpre, a mãe pode pegar e pedir pro juiz, então que ele não visite mais. mais. Não é que foi determinado. Falou das possibilidades. Olha, você de 15 em 15 dias pega, tudo bem, tá. Se ele não pega, é isso que a criança vai sentir tudo, mas ele não é obrigado a ir lá pegar. Não ele tá descumprindo, mas aqui, por exemplo, chegou em janeiro, ele quer ir exibir pros amigos, quer ter um filho lindo, maravilhoso, quer viajar com o filho. Não, o filho não conviveu com ele, como é que vai ficar 15 dias longe? Então, aí, no caso, ela entra com um pedido fora de não permitir essa viagem, porque o filho não tem convivência com ele. Sim. Como é que vai ficar 15 dias? Agora, ninguém obriga ninguém a gostar um do outro. É ninguém. verdade, é uma frase que eu falo sempre. Então assim, fala, olha, você visita de 15 em 15 dias. De repente, ele não vai, ele poderia justificar, filho, papai não foi, por isso aconteceu, eu tive que viajar, isso, aquilo. Mas muitos vão se afastando. Sim. É verdade, Então, perde a convivência, perde o amor, né? Perde a convivência, perde o amor. Como é que ele vai exigir se ele não cumpriu aquilo que foi... Não é que foi imposto, foi sugerido. De 15 em 15 dias você pega seu filho, que você vai ter uma convivência. Se ele não, opta por não ter essa convivência, como que ele vai exigir? Como depois? Doutor, e é engraçado. E o duro A que não gente dá pra fala falar que é só ele que tá perdendo, né? Mas a gente vê muitos casos mesmo do homem se afastar completamente. Às vezes ele considera muito mais um enteado do que o próprio filho. Por quê? Porque tá longe, não é verdade? Às vezes, como você falou, às vezes ele some, às vezes ele que não quer ir visitar, e às vezes não é culpa só da mãe de não querer, não. Eu tenho amigas, por exemplo, que insistem, falam, vem ver seu filho, vem, fica com ele um pouquinho, né? Acontece, e às vezes o cara não. Aí ele arruma uma acontece. desculpa, ele tem o que fazer, ele não quer aquela convivência, né? Agora, gente, uma coisa que está acontecendo muito, eu tô com um caso desse agora, já tive vários outros, o pai exige a convivência alternada. Vai lá e fala, não, eu quero guarda compartilhada. Quero ficar Pra 15 quê? dias. Ele acha que se ele tiver a guarda compartilhada, ele não vai precisar pagar pensão. Se criança, eu quero que meu filho fique comigo 15 dias e 15 dias com a mãe. Quando a gente percebe que ele acha que é para não pagar a pensão, mas ele tem que pagar a mesma coisa. O que foi determinado em sentença... Bobinho. O que foi determinado em sentença tem... E muitos acham. Não, a gente pega... Eu peço sempre às minhas clientes, falo, olha, guarda todos as mensagens. E não fala por áudio. Escreve... Porque aquilo vai servir pra você. Mas dá pra fazer até ata notarial agora, né, doutora? Pode. Ata já tem tempo. Ata já tem tempo, mas É. é bom. Mas aí, escreve e pega o que ele fala. Você vai perder a guarda do seu filho, agora é você que vai me pagar a pensão, isso, aquilo. Às vezes, às vezes a pessoa mente pra não querer pagar pensão alimentícia. É verdade. Doutora, e deixa eu perguntar aqui uma coisa que eu lembrei agora, que a Verônica falou assim, 3 anos já é tarde pro pai ter convivência. Mas assim, qual que é a idade ideal? Porque às vezes assim, por exemplo, a mãe é lactante, o bebê, né? Ainda mama no peito da mãe, então precisa da mãe. E outra coisa, o homem, que nem a gente sabe, não tem aqueles cuidados, né? Por exemplo, pra trocar uma fralda, às vezes não sabe, pra dar um banho num bebê. E às vezes mora sozinho. Então assim, qual que é a idade ideal pra ele estar tendo essa convivência? O que tem é a convivência ideal. Então, por exemplo, no caso, não é a convivência ou a visita. Nós estamos falando da pernoite. Do filho sair de casa e ir dormir na casa do outro. A convivência tem que ser, normalmente, para um bom relacionamento, convivência livre.
É lógico que avisa. Oi, eu posso ir aí ver meu filho hoje? Eu posso tomar um sorvete com ele? Eu posso sair sem ter que pernoitar. Às vezes até por algumas horas, então, sim, doutora Elza, no caso do bebê, né? O nosso enfoque aqui é o pernoite. É a criança sair de casa pra ir dormir na casa do pai ou da mãe, se for o caso, né? A troca. Ok. Agora, se não houver essa convivência diária, vamos tomar um sorvete? Vamos ali no shopping? Vamos ali ver aquelas meninas bonitas lá da 96? Vamos ali. Então, essa convivência, a criança vai querer dormir com o pai. Depois. Agora, se o pai não convive durante o dia, deixa porque o juiz determinou que é de 15 em 15 dias que tem que ir, não importa. Tem criança que 1 ano e meio já dorme na casa do pai. Meus netos faziam isso. Sim. Já dormiam. Porque tinha convivência diária. Isso. Ô, Entendeu? doutor, e a obrigação? Não se pode também obrigar um pai a ficar com a criança, né? Como você falou que não existe essa forçação de amor. Alguém tem Aí que o juiz determinou. Alguém tem que cuidar da criança, Então. seja o pai ou a mãe. Para o melhor interesse da criança, aquele que cuidar melhor é que vai ter a guarda unilateral do filho. Mas aí o juiz determinou. Chegou lá, tá eu e a senhora, o juiz falou, a Elza vai ficar com a criança e você vai visitar de 15 em 15 dias. Eu olho pra você e falo assim, não, eu não quero ficar. O juiz pode obrigar você a ficar? Não pode, né? No caso da criança. Até pelo bem da criança, Não, né? pelo bem da criança não pode. Não pode. Mas as obrigações, mesmo ele não ficando, são as mesmas. Pagar pensão, patrimoniais são as pagar mesmas. o primeiro uniforme escolar, pagar material, pagar metade Plano do plano de de saúde. Tudo isso tem. Tudo tem a obrigação tem. de Aí, qualquer senão, jeito. Nossa, você quer ver pai pagar e falar em cadeia, o rito da prisão. Não. É na hora. Arruma dinheiro com os amigos, com o vó, arruma na hora. É só mandar engaiolar o papai. E vai de burro. Mas, gente, só dinheiro cai lá do baú da felicidade. Mas no caso da criança, quando a criança não quer ir? E porque por que tem também, né? E por que a criança não quer ir? Que criança que não quer ser amada pelo outro lado? Tem alguma coisa errada aí. Ou da parte dele que não tá amando, ou da parte dele dela, ou né? da parte da alienação dela. Aí, gente, nada melhor como a doutora Edilamar. É um psicólogo pra ver o que tá acontecendo, o que tá acontecendo com essa criança aí, vai saber se é pai, se é mãe. E, inclusive, na vara de família, ou mesmo infância e juventude, tem as psicólogas que são determinados pelo fórum, que vão descobrir o porquê daquilo. O porquê que a criança não quer ir. Já aconteceu comigo. Uma vez Já? A Manuela é muito inteligente, né? E uma vez o pai dela ficou muito tempo sem aparecer. Quando ele apareceu, ela falou assim, eu não vou não. E eu falei pra ele, ela disse que não vai. E aí não forçou. E ela não quis ir, pronto. Ela não quis ir, pronto, porque ela é decisiva. Ela falou, não vou, não quero ir. Olha aí, porque a criança com um certo tempo, ela já vai ela começa a entender as coisas, né? É o que falam. Desculpa te cortar, mas é o que fala. A partir de 2, 3 anos, a criança já entende muito bem a realidade. Quem é verdade. Quem é bom, então, quem não é, né? Quem é bom, quem é só aparentemente bom. É isso. É verdade. Eu queria te perguntar o seguinte, você falou aqui pra mim dos fatores que influenciam na fixação da pernoite, que é adaptação e vínculo pré-existente, a sua idade, pontualidade, né? Desenvolvimento da criança, progressividade, etc. Fala um pouco pra mim disso. Pois é, além de tudo, de todos esses fatores, tem a questão social, a questão, por exemplo, ambiental. Por exemplo, se a criança tem a alergia, a rinite, lá no quarto que ela vai dormir na casa do pai, tem tapete, tem cortina, tem carpete, tem isso, tem aquilo. Então, assim, tem que ver esse lado também. A criança toda vez chega com rinite, chega gripada, seja com outra. Outro, o caso que eu falei da piscina. Como que a gente fica tranquilo deixando uma criança ir dormir na casa do pai, onde tem uma piscina que não tenha cerca? É verdade. Porque a Manuela já tem 5 anos, toda vez que ela vai pro pai dela, eu leio o beabá dela aí. Você não passa perto da piscina sem seu pai. Você não fica sozinha lá e nem pense em entrar assim. Mãe, minha avó já falou, mas eu... O Pedro lá em casa já afogou 3 vezes na piscina. Não, Silvia Helena, com pai e mãe junto? Porque ele é custoso. Doutora
Deus, eu não dou conta. Isso não é um exemplo aqui, viu? Não, Afogadinha. E eu já fui professora dessa coisinha aí. falando. Ela fica vermelha, mas não aprende, olha lá. Doutora Elza, ela é terrível. Meu Deus do céu. Vamos tá super bom aqui. A gente vai entrar no intervalo rapidinho, mas antes vamos falar da Dom Gabriel. A gente falar tá do falando Dom de Gabriel. família, construir família, de criar filhos. Você tem que criar num ambiente saudável. Seja ele pequeno, grande ou médio, gente, o ambiente tem que ser limpo, confortável e saudável para os seus filhos. A Dom Gabriel ajuda você a realizar esses sonhos, sabe como? Lá tem porcelanato. Maravilhoso Meu pra vocês. Deus. Tem promoção em porcelanatos 90 aí. por 90 a partir de R$ 79,90. Gente, olha pra você Tem ver quanto que é banheiro, barato. jacuzzi Tem pra criança banheiro. Você sabe que lá em casa tem a piscina pequena, né? Que a gente Sim. tem a ilha lá e tudo. E o Ricardo e eu fomos lá na semana passada e o Ricardo ficou doido na jacuzzi lá. Aí ele já pensou em fechar e não sei o que ela que ainda tá É fazer fazendo. um pergolato ali em Pergolado, não sei o cima, que né? lá, botar uma jacuzzi aquecida, bababá. Eu falei, aham. E os móveis externos, gente, de área gourmet, são maravilhosos. Já visitei Não lá, são? Meu Deus. É, a Eu sou loja ficou apaixonada, né, linda. doutora E eles dão tanta forma de pagamento, né? Não, não tem jeito de você não Não, comprar. você não Ailton, sai de pelo lá, amor de né? Deus, você não sai de lá sem comprar, não. É verdade, galera. Vá visitar Dom Gabriel, que fica ali na Avenida Paulo Roberto Cunha. Não tem erro. Uma loja Nossa, linda, linda, ampla, maravilhosa. maravilhosa. Isso mesmo, gente. Conheça, você vai conferir aí a linha de acabamento maravilhoso que a Dom Gabriel tem para oferecer para vocês. Eletrodomésticos de ponta, de primeira qualidade aí. E ainda móveis para suas varandas aí, para sua área gourmet. Então conheça Dom Gabriel, fala com o seu Ailton, que você não sai de lá sem fazer negócio. Bate qualquer preço do mercado aí, ó. Fiquem ligadinhos que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui com a doutora Elza falando do assunto super interessante aí, que cabe a mim, a você, a qualquer um aí, ó. Os marombas de plantão aí, ó, que estão na sua idade. Corta, Assiduidade. Kelly, porque não sai aqui de jeito nenhum, tem hora que não sai. Assiduidade. Isso. Que estão aí, ó, com a galerinha pensando em construir família, então preste atenção, que a dica da doutora Elza aqui é super quente. Essa convivência que você vai ter aí com seus filhos. Silvinha, mas antes vamos falar da Geolaser? Promoção mês do consumidor na Geolaser. Manda bala, que nós vamos ficar bonitas. Gente, chegou a hora de se presentear. Você, mulher, se você se presentear com super pacotes de promoção lá na Geolaser. Ó, lembrando que a avaliação é gratuita e projeto verão, né? Tem que ficar gata. Agora, porque a Geolaser tem todo o tratamento estético corporal, facial e depilação a laser. E agora pro verão, gente, você não quer estar com aqueles pelinhos indesejados, nem com aquela gordurinha indesejada. Então, tudo em um só lugar. Geolaser. Muito bem. Doutora Elza, tá faltando aqui 5 minutos pra terminar o programa. Eu queria que você fizesse... É ruim, não é? Tinha que ser 1 hora mais. e meia de Gente, programa. é pouco. É pouco. Tem que ser diário. Não, tem que ser, não tem? Nossa, menina, É bom, isso aqui né? é minha Aumentar o terapia, tempo. sabia? Eu morro. É minha também. Gente, a Silvinha, cada besteira que ela fala, ela fica vermelha. Para, Tinha que ser ao ar. Falando isso, não pode. Doutora, mas então faz uma conclusão pra gente de toda essa parte que a senhora falou aqui. Fixação de horários, por quê? Por que a mãe ou o papai não deve falar mal do outro? Doutora, então faz uma conclusão pra gente de toda essa parte aí de pernoite com os filhos pra gente. Pois é, gente. Para os pais que queiram ter uma convivência saudável e quer que seu filho seja uma pessoa intelectualmente, moralmente, porque isso influencia, e principalmente afetivamente saudável, que as crianças recebam amor de pai e de mãe. O problema entre o casal, o problema entre filho, o problema de vocês casais não pode interferir no bom andamento, na relação com o filho. O filho é o principal objetivo do casal, é o filho ser uma pessoa digna, uma pessoa que se sinta amada, uma pessoa que saiba que tanto o pai quanto a mãe tem carinho por ele. E que quer ter a convivência com a família também, né? Exatamente. Se o problema é entre o homem e a mulher, deixa o filho fora. Aliás, a criança nunca vai estar bem se os dois não estiverem bem. Então, não faça alienação parental. Quanto mais o pai estiver
convivendo com seu filho, deixa ele pernoitar na casa do pai. Ele tem que sentir que ele é amado. Então, é o que a gente fala, não tem uma idade mínima para a criança ir pernoitar com o pai, ou com a mãe, no caso, se ele conviver com o pai. O importante é a saúde mental dessa criança. Então, o conselho que a gente dá para as pessoas, não só os clientes que nos procuram, mas você que estão nos ouvindo, vocês estão nos ouvindo, saibam que o principal, o foco principal de um relacionamento que tem filho é o filho, não é a relação de vocês. Aí, uma criança que sabe que ela é amada tanto pelo pai quanto pela mãe, ela vai ser uma pessoa bem melhor, você pode ter certeza. Deixa as diferenças entre vocês, né? Ex-casal, de lado e lógico, deixa a criança nem conviver, mostra essa né? diferença pro filho, Sim. não. Ah, seu pai fez isso, seu pai não... Se o pai não pagou pensão, não fica falando pro filho, não, vai na justiça. Procura um advogado, vai lá e entra com uma ação de ou execução de pensão, ou então para receber os alimentos. Porque é obrigação. Obrigação do pai não é fazer o filho, não. Obrigação do pai é ter o filho pro resto da vida, cuidando. Porque um dia esse filho pode vir cuidar de você. E se não tiver o dinheiro para prover uma boa educação, né? Pelo menos que dê a oportunidade amor, de convivência, de amor, carinho, mas, né? Bia, quando o pai, em audiência, o pai fala, doutor, eu tô desempregado, eu não posso agora não. Mesmo, tem muito mata aí pra você capinar. Tem muita coisa aí pra você fazer. É na hora do Seu vuc-vuc, filho, na hora do vuc-vuc, seu filho não vai pensar esperar nisso, você né? arrumar um emprego pra ele poder comer. É verdade. Então, se vira. Se ele não se virar, manda prender que A dentro mulher de tem que 2 se dias. virar, né? Então, como não pode? Acho que a mulher que tem que se virar. É super engraçado assim a gente falar disso, porque tem pai que não cuida do filho de jeito nenhum, ou mãe, né? Pais, eu falo. Pais, não é isso, pai não, ou mãe, é. são pais, né? E aí depois, quando ficam mais velhos, até vou sugerir pra você um tema que é o direito do idoso. A gente falar numa outra oportunidade isso. aqui. E às vezes depois vem a necessitar, doutora Elza, e quer cobrar. Né? Essa obrigação dos filhos, não é verdade? Isso. E os filhos não. Né? Aí vem a obrigação, vem lá o Estatuto do Idoso e fala, né? Que é a obrigação dos filhos para com os pais. Mas não viu o contexto familiar que foi ali atrás. Não é? O abandono, né? O descaso que teve, né? Então, ou seja, aquele filho também não vai ter amor para com os pais no futuro. Sim, e eu até não é quero mesmo? ver esse tema aí. Achei bem interessante, porque tem ocorrido muito comigo, que atende no público, questão desses idosos. Eu acho que esse programa, os próximos programas vai ser bem interessante. Nós Vai já render. falamos isso aqui uma vez, mas a gente já pode falamos. reforçar, porque é muita procura de pais abandonados. O mundo hoje é dos idosos, né, doutora Elza? Então, a gente... Eu estou nesse mundo. Você é diferente, minha amiga. Você é diferente. Eu quero ser assim. Ontem eu dei meu primeiro passeio de moto na rodovia, que Ai, aquele eu de gente. tô falando. Terrível. Eu me Doutora, senti eu a quero ser melhor assim quando eu setentona crescer. do mundo. Amiga, vamos falar do Alias? Vamos, a Alliances Garden já está com as vendas liberadas. Corra até seu corretor de confiança e vá conhecer. São suítes, né? São apartamentos de 2 ou 3 quartos, sendo uma suíte. É uma localização consolidada, né? Em meio à natureza, área gourmet, piscina, tudo A de melhor bom. coisa do mundo é você morar num apartamento e ter uma área de lazer à sua Nossa disposição lá fora. Não é verdade, doutora? Porque você não suja a sua casa. Exatamente. O povo não te incomoda e você tá recebendo todo mundo ali embaixo. Mas tem que ter amigo, né? Você tem que fazer festinha, mas aí você faz lá embaixo, na área de lazer, relaxa, não é mesmo? Fala a verdade. Às vezes só pra você e seu marido também. A meninada brincando, é outra vida. Alliances Garden, gente. Pode deixar afogar, né, seu filho? Gente, o que eu fui consolidado. Doutora Elza, obrigada. Amanhã está aqui com a gente novamente. Amanhã não, né? Semana que vem, né? Semana que vem. Tô Semana que mentindo, vem. gente. Nós estamos gravando. Viu? Terça-feira que vem novamente. Amo vocês. Coisa mais linda essa noite eu ter voltado. Trem mais bom. Ei, bonita. Um beijo pra você e até Beijo, mais. menina. Beijo aos galera. ouvintes. Tchau.